Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom a gente poder estar aqui na casa do Senhor, para a gente poder louvar, engrandecer o nome dEle. Estava com saudade daqui, e domingo eu não pude estar aqui. Fui visitar uma igreja lá em Maringá. E a gente entra em outra igreja, bênção, porque é a casa do nosso pai. Só muda o endereço, né? Mas tem um lugarzinho especial para a gente estar, né? Então a gente está lá, mas com o coração aqui. E glória a Deus que deu tudo certo lá, deu tudo certo aqui. A palavra foi ministrada, Deus agiu poderosamente. Amém? Queria deixar aqui o meu abraço, né, para a igreja de lá. É uma Assembleia de Deus lá em Maringá que a gente teve, do pastor Miranda. Foi muito bom poder estar lá com eles, passar uma tarde junto e à noite a gente pregou a palavra. E hoje estamos aqui, glória a Deus, para ouvir mais uma vez a palavra do Senhor e com certeza ter algo que Deus tem para nós. Deus tem algo para você hoje, amém? Quem crê? Deus tem algo para você hoje, em nome de Jesus, né? A gente não está aqui por acaso, nós estamos aqui por um propósito. O propósito de nós estarmos aqui é louvar, engrandecer o nome dEle. A gente teve até agora um momento de louvor, porque os testemunhos são louvores ao nosso Deus. Porque quem estava aqui, quem testemunhou por aquilo que Deus fez na vida deles. É a continuação do momento de louvor e adoração. E agora a gente está nesse propósito de receber de Deus uma palavra e que essa palavra possa fazer diferença nas nossas vidas. Eu quero começar com uma frase, na verdade com uma pergunta, e eu quero que você guarde para si. Só que antes de entrar nessa frase, eu quero te explicar uma diferença de uma coisa muito especial. Eu não estava pensando nisso. Quando a gente estava ali atrás, eu comecei a pensar e eu resolvi começar com essa explicação. Existe tudo que você tem, todas as coisas que você tem, ele tem um preço e tem um valor. Tudo tem um preço e tem um valor. O que significa o preço? O preço é aquele dinheiro, aquela quantia que qualquer pessoa dá por aquilo. Agora, valor, às vezes, ele é diferente do preço. Então, eu posso ter uma caneta que o preço dela custa R$5, R$10. Mas essa caneta, de repente, ela tem um valor para mim que dinheiro não compra. Por exemplo, a caneta que eu ganhei do meu pai no dia da minha formatura. Ela tem um preço, mas ela tem um valor, para mim ela tem um valor. Então, nas nossas vidas é assim, a gente tem preços e valores. Então, você tem valor, tem muita coisa na sua vida que tem um valor que dinheiro não compra. Eu lembrei disso porque eu estava conversando com um pastor essa semana, e esse pastor me disse que veio um pessoal de uma outra cidade para cá, e ele conheceu um outro pastor, e começou a conversar, e passou uma semana com ele. E após essa semana ele convidou para que ele fizesse uma aliança. Ele resolveu ir até na sede dessa igreja para essa aliança, para ver o que era, foi convidado para ver o pastor presidente dessa instituição. Daí quando ele chegou numa cidade, lá em longe, em outro estado, quando ele chegou lá, tinha um monte de gente esperando ele numa sala. E quando ele entrou e foi conversar com aquelas pessoas, ele achou que era com uma pessoa só, e de repente tinha um monte de gente. Daí o que eles queriam era que ele desse que ele desse preço pela igreja. Eles tiveram a ousadia de querer comprar a igreja do pastor. Olha só, que coisa. Daí esse pastor disse assim que ele se sentiu muito ofendido, porque a igreja tinha um preço, com certeza tem um preço. Se você olhar aqui, tem um preço, as cadeiras, as mesas, o violão. Se a gente for pôr aqui, tudo no papel, o preço que tem aqui, a gente vai chegar num valor. Mas ele disse assim, mas o valor que eu tenho por aquilo que Deus me deu, pelo meu ministério, foi um preço muito alto que foi pago, e ele custa muito para mim, porque foi comprado com preço de sangue. Foi preço de Jesus Cristo vertido, o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Então não tem dinheiro, não tem como. Ele saiu da reunião, era para voltar no outro dia, ele abasteceu o carro e pernas para que te quero. Saiu, porque não adiantava nem conversar mais, porque por mais que todo o dinheiro do mundo trouxesse no pé dele, aquilo lá era um valor, um preço, mas para ele o valor é muito maior.
Agora que você entendeu o que significa preço e o que significa valor, então não quero falar de preço, eu quero falar de valor nessa noite. Aquilo que realmente significa para você. Então eu quero fazer uma pergunta. Quanto vale, qual o valor do seu amor por Deus, por Jesus? Qual o valor que tem esse amor que você tem por Deus? Tem um pensador que chama Bruno Justiça, não sei se ele é crente ou não, eu sei que ele é um homem que dá palestras motivacionais, que ele anda o Brasil todo. E ele tem uma frase, eu não sei se ele conhece a Deus ou não conhece a Deus, aqui não importa, eu só vou ler a frase dele, porque Deus usou até uma mula para falar, pode usar a minha vida, pode usar a vida dele. Seu Bruno, se você está vendo isso, não te chamei de mula não, hein? Não vai ficar depois chateado, né? Mas Deus pode usar qualquer pessoa, pode usar o mais culto, menos culto, até um ímpio para falar alguma coisa. Deus usa pessoas, Deus usa tudo que pode para chamar nossa atenção. E ele tem uma frase, esse Bruno Justiça, que diz assim, ó: grandes homens não vendem os seus valores, morrem por eles. Olha só. Então ele mediu a grandeza de um homem pelo valor que ele dá, pelas coisas que ele tem, que a pessoa tem de valor. Porque não tem preço. Ele vai morrer com aquilo. Ele está nomeando, ele está dizendo que os homens são grandes quando eles pegam aquilo que é de valor para eles e seguram até o fim ali. E não vendem seus valores. A gente vê hoje muito disso acontecendo. Infelizmente a gente fala que ama Deus e que Deus tem um valor enorme para nós. A gente até canta canções assim. A gente até diz de boca para fora isso. Mas na verdade, por pouca coisa nós negociamos a nossa fé, por pouquíssimas coisas. Eu lembro que antigamente, bem antigamente, hoje, graças a Deus, isso tem mudado, mas eu lembro que na época atrás, quando a pessoa dizia que ele era católico, depois que ele falava que era católico, tinha uma pergunta. Pode ver, ainda existe um pouquinho disso, mas tinha isso. A pessoa dizia: que religião que você é? Eu sou católico. Daí vinha uma pergunta. A pergunta é: você é praticante ou não praticante? Não era assim? Eu sou católico praticante. É como se o catolicismo tivesse um sobrenome: praticante ou não praticante. Quer dizer, na verdade o não praticante não é católico coisa nenhuma. Na verdade ele só queria continuar tendo o rótulo da religião, dizia que era. Então a religião, aquilo que ele tinha ali, aquela instituição, não tinha valor nenhum para ela. Porque se ela tivesse algum valor, não precisava ter essa pergunta, porque todos que diriam que fossem católicos, diriam também que eram praticantes. Hoje, graças a Deus, isso mudou. Antigamente você tinha que perguntar ainda para a pessoa, porque o testemunho de vida dela não revelava o valor que ela tinha por Deus, dono da religião. No mundo evangélico, não é a mesma coisa. Alguns anos atrás, você identificava uma pessoa que era crente, não era pelo testemunho de vida que ela dava, mas era pela roupa que ela usava e da maneira que ela carregava a Bíblia, né? Então, se a pessoa é crente mesmo, ele passava na rua, o cara olhava e falava: nossa, aquele lá é crente. Tinha que pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço. Sabia, fosse de couro, ficava aquele cheiro, né? Porque toda hora tá aquele sol de rachar, a pessoa estava com paletózinho, camisa, gravata, caminhando com a Biblinha aqui debaixo, com o peito estufado. Daí alguém olhava e falava: um crente vindo ali. Não era assim? Mas era algo sem valor. Por quê? Porque retratava somente o exterior. Na verdade, quando você ia olhar para o interior da pessoa, o interior da pessoa era vazio. Como a própria palavra, o próprio Jesus, há 2000 anos atrás, olhava para aqueles fariseus que eram assim, religiosos, e Jesus olhava para eles e falava assim: o valor que vocês dão para o dono da religião é nada. Porque vocês são como sepulcros caiados, um caixão bonito por fora, fedido por dentro. Era assim. Jesus disse isso. Então eram pessoas que não davam valor para aquilo que realmente significa o sacrifício de Jesus na cruz e a vida que Deus nos deu. Tem coisa que não tem preço que pague, irmão, porque o preço que por você foi alto demais. Foi preço de cruz. E eu queria aqui ler um texto de um homem e de uma mulher
que se venderam por nada e pagaram um preço alto por isso. Queria que você abrisse no livro de Atos, capítulo 5, verso 1 até o 5, a gente vai ler. Atos, capítulo 5, do verso 1 até o 5. Queria que você abrisse, para você ter costume de abrir a Bíblia. Se tiver caneta aí, negrita, marca aí. Eu sei que você talvez já ouviu, mas vale a pena a gente recordar aqui sobre essas pessoas. O texto ele fala sobre Ananias e Safira. E diz assim: olha o valor que a fé cristã, que a fé dessas pessoas tinham. Me ajuda a mensurar qual é o valor, quanto que custava, qual o valor daquelas pessoas, qual o valor que eles colocaram para a sua fé. Olha só, Atos capítulo 5, 1 a 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro, foi lá e falou para eles, usado pelo Espírito Santo, porque nada debaixo da terra fica oculto, nada. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E a Bíblia diz assim, que Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. E grande temor veio sobre todos isto que ouviram. Vou continuar aqui, sem ler, mas te contando. Depois saiu e tiraram o corpo dele. Chegou a esposa. Daí Pedro fez uma pergunta para a esposa para ver se ela ia falar a verdade com relação ao valor da venda da propriedade. Ela foi e mentiu. O que aconteceu com ela? Da mesma forma, morreu também. Foi um casal que morreu porque tentou negociar a preço de nada a sua fé. O seu amor para com Deus se resumia num valor de uma propriedade do qual ela não entregou a oferta devida, o dízimo devido daquela venda. E hoje eu não quero falar de dízimo e de oferta, porque isso é questão de princípio entre você e Deus, não é isso. Apesar do texto estar querendo levar para isso, muita gente já ouvi pregando com relação a isso, mas não é isso. Porque primeiro que Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu. A gente acha muitas vezes que Deus precisa do nosso dinheiro. Não, o dinheiro quando a gente deposita e devolve para Deus, não é para que Deus possa engordar o bolso dele com riqueza. É porque nós, pela nossa fidelidade, nós precisamos entregar para que nós possamos mostrar para Deus a nossa fidelidade. Quem cresce, quem recebe é a gente quando a gente dá. Só que isso é individualmente, cada um. Não é disso, eles quiseram enganar aqui Deus com relação a dinheiro. E eu falo assim que o dinheiro é tão pequeno para Deus, e tem gente que se acha dono da igreja pelo dinheiro que dá. Já frequentei a igreja, graças a Deus eu posso falar aqui, não é ironizando não, com toda a propriedade, que isso aqui a gente não tem. A gente foi liberto disso aqui na igreja, em nome de Jesus. Mas eu já pertenci a igrejas que tinham pessoas que se achavam dono da igreja por quanto que era o seu dízimo. Daí um dia, o próprio Jesus disse que vinha um homem entregar uma oferta aqui no altar. Jesus disse assim, nem coloca essa porcaria aqui dentro não, esse dinheiro sujo seu. Antes de você colocar esse dinheiro maldito aqui, vai e conserta com o seu irmão primeiro, acerta a tua vida, depois você vem e deposita o seu dinheiro aqui. Olha só o que Jesus disse. Então o dinheiro, irmão, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus precisa da nossa vida porque Ele nos ama. E aqui a gente vê um casal que estava querendo enganar o próprio Deus. Trocou a sua fé por um punhado de dinheiro.
Mas a gente vê na Bíblia outros homens que tiveram um perfil totalmente diferente. Por exemplo, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você não precisa abrir, vou contar a história, está lá em Daniel capítulo 3, verso 15. São os 3 amigos de Daniel vivendo numa época em que o rei era Nabucodonosor. Nabucodonosor fez uma estátua enorme, de 27 metros de altura. Olha o tamanho dessa estátua. E ele declarou uma lei, que todas as pessoas que estivessem ali daquele reinado tinham que adorar aquela estátua, tinham que se curvar diante daquela estátua. E o se curvar significa adoração. Então o homem, ele fez uma estátua dele e fez com que as pessoas, um decreto para que as pessoas pudessem adorá-los. Só que tinha 3 homens lá nessa época que eles não negociavam a sua fé, porque o único digno de louvor, o único digno de adoração é o nosso Deus. Ninguém mais. Não adore ninguém, irmão. Ninguém. O único digno de adoração é o nosso Deus. E esses jovens, temente ao Senhor e sabiam do valor da presença de Deus na vida deles, eles entendiam o valor disso, e não tinha preço nem castigo no mundo que pudesse levar eles a negociar a sua fé, a ponto que tocou um sino, todas as pessoas tinham que se curvar e adorar aquela estátua, e os 3 não fizeram isso. O rei ficou com dó deles e deu uma segunda chance, dizendo: vou dar mais uma chance, por favor, se curva, porque se vocês não se curvarem, eu vou ter que jogar vocês na fornalha. Vocês vão morrer queimado, que eu não sei, irmão, porque a gente nunca pode falar qual que é a pior morte, ninguém pode falar qual que é a pior morte, porque a gente nunca passou por ela, não é verdade? Mas a gente pode ter uma ideia, porque tem gente aqui que trabalha na cozinha, você queimar um dedo na panela, você vai doer seu dedo, e você vai ficar uns dias incomodado com o dedo queimado, um queimadinho numa panela. Agora imagine o que é você estar numa fornalha e você pegar fogo, irmão. E mesmo diante dessa ameaça, os 3 disseram: primeiro que essa fornalha não é nada. Se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar da gente, mesmo que for dentro da fornalha. E segundo, se for necessário que nós morramos por conta de nós não adorarmos você, porque nós só adoramos o nosso Deus, você pode abrir a porta e jogar a gente lá dentro, porque nós vamos morrer queimado. São homens que a fé deles, o amor que eles tinham por Deus, poderia custar a própria vida, e eles estavam dispostos a dar a sua vida por amor a Deus. E a Bíblia diz que quando abriu aquela fornalha, os guardas que estavam tentando que estavam para jogar eles lá dentro, morreram queimados do tamanho que estava aquecido aquele negócio. E a Bíblia diz que por um tempo eles olharam por dentro da fornalha, e quando viram, não tinham 3, tinham 4 pessoas lá, porque lá estava a presença do nosso Deus com eles. E eles não saíram nem com o pelinho do braço queimado, irmão. Sabe aquele cheirinho de frango, quando você vai depenar frango? Nem aquele cheirinho não ficou, nem na roupa deles. Deus livrou eles daquela fornalha por conta da sua fidelidade. Porque o amor que eles tinham por Deus era inegociável. Daniel capítulo 6, tem outro homem, Daniel, mesmo, amigo desses 3. Daniel viveu numa época em que o rei era o rei Dario. E Daniel foi levantado um homem de liderança lá, ele se destacava, e foi colocado ele como sendo um dos homens, braço direito daquele reinado. E alguns homens cresceram os olhos e quiseram tirar Daniel da jogada. E fizeram o rei a publicar uma lei, dizendo assim, que por 30 dias ninguém ia poder se curvar e orar para outra pessoa que se não fosse para os deuses do rei Dario, que era um rei pagão. Daí ele chegou a essa publicação, e Daniel tinha um costume de 3 vezes por dia, ele pegava o tapetinho dele, e ele ia diante da sua janela, e ele orava ao Senhor, 3 vezes por dia. A gente também ora 3 vezes por dia. A gente acorda de manhã e fala: Senhor, abençoa meu dia em nome de Jesus, amém. Na hora que vai comer, fala: Senhor, obrigado por esse alimento em nome de Jesus, amém. E na hora de dormir, fala assim: Senhor, obrigado pelo dia em nome de Jesus, amém. A gente ora 3 vezes por dia, sim. Não é verdade?
Daniel orava, tinha um momento de oração, irmão, de relacionamento com Deus durante 3 vezes por dia. Não era uma oração de 10 segundos, de 5 segundos, na hora que você está mais cansado, ou na hora que você está apressado para você ir embora, ou na hora que você está com fome. Ele tinha 3 horas, 3 momentos, que a Bíblia não diz o quanto tempo, em que ele se dedicava naquele momento para ele se derramar diante da presença de nosso Deus. E a presença de Deus na vida dele era inegociável. Daí o rei chegou e falou, deu lá o decreto, a partir de agora está valendo. Daniel não estava nem aí para decreto, que ia pagar com a própria vida ou não. Ele foi, pegou o tapetinho dele e foi e teve o seu momento de oração. Veio para ele a punição. E a punição era ser jogado numa cova de leões. Você conhece a história. Os leões mais famintos, mais ferozes, que estavam ali esperando só ser jogado alguém ali, para eles acabarem com tudo. Daniel foi jogado lá. Quando Daniel foi jogado lá, aqueles leões se transformaram em gatinhos, irmão. Porque o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor, ele estava presente naquele lugar junto com ele, honrando a vida daquele menino, daquele jovem, do qual não negociou a sua fé com nada, que estava disposto a dar sua própria vida por conta da sua fé. Tem mais pessoas, podemos falar do apóstolo Paulo, por muitas opressões que o apóstolo Paulo passou. Em Romanos 8,37, que é um dos versículos que eu mais gosto, do qual o apóstolo Paulo diz que ele seria mais que vencedor. Na hora que ele chega no versículo 38, ele começa a dizer o porquê que ele era mais que vencedor. Porque ele não desistia de Deus por nada desse mundo. Porque não tinha nada neste mundo que podia fazer com que ele virasse as costas para Deus. E no verso 38 ele diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. Ele diz com toda a propriedade, dizendo, não existe nada neste mundo que possa fazer eu sair da presença do meu Deus. Homens que passaram pela Bíblia, que eram como nós, como pessoas como a gente, pessoas menos privilegiadas que a gente. Eu falo isso boca cheia, porque são homens que viveram em tempo de perseguição, e o tempo de perseguição não permitiu que a fé deles fossem abaladas. Pelo contrário, a perseguição trouxe ainda mais motivação, porque eles sabiam em quem eles criam. A gente somos privilegiados porque nós vivemos ainda, porque vai chegar o tempo da perseguição, porque está na palavra. Mas ainda a gente tem vivido um tempo ainda que a gente pode professar nossa fé com a porta aberta. Aonde que a gente não vai ser preso e nem ser jogado, nem ser decapitado por conta que nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. A gente não precisa negociar a nossa fé pela nossa vida, aonde nós vivemos, no tempo que nós estamos aqui. Mas tem gente espalhado pelo mundo, que onde o evangelho não pode chegar, que está sendo decapitado, arrancado a sua cabeça fora, ou morto, sendo atirado por tiros, metralhados por conta da sua fé. E são pessoas que não estão dizendo, não estão deixando de acreditar, de crer em Deus, por conta da ameaça que eles têm pela fé que eles professam. E a gente vive num tempo que nós não precisamos aqui, privilegiado nós somos. Só que mesmo assim, por pouca coisa, às vezes por nada, nós negociamos a nossa fé. Nosso valor que nós damos para a nossa fé é desse tamanhozinho, irmão. Levantei aqui algumas coisas. E eu não quero ser, não pense que eu estou aqui no papel do acusador. Quem acusa é o diabo. Eu estou aqui no papel porque Deus falou comigo e ministrou, e eu me incluo nisso aqui. E eu falo com toda a propriedade, irmão. Todos os dias eu tenho que repensar isso aqui, para que eu possa permanecer dando o valor que o nosso Deus merece diante da minha fé. Falou comigo, tenho certeza que vai falar com você também.
Se a gente olhar para a nossa realidade de hoje, nós negociamos nossa fé, por exemplo, pelos nossos sonhos. Quando os nossos sonhos não são sonhos de Deus. Talvez você sonhe algo, irmão, você tem um sonho. Sempre sonhou, eu quero ser isso. Eu quero fazer aquilo. E a vida acabou te levando para um lugar que você não está conseguindo. E talvez você está entendendo, porque a gente sabe. Porque se você não consegue nem entender isso, então significa que você nem passou pelo processo de conversão. Mas quando a gente está vivendo um verdadeiro cristianismo, quando a gente tem mesmo, passamos pelo processo de transformação, de mudança na nossa vida, quando a gente tem a presença do Espírito Santo em nós, por mais que nós sonhamos, a gente consegue entender e decifrar, porque o Espírito Santo Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus com clareza. E Ele mostra para a gente se a gente tem que andar para a direita ou andar pela esquerda. A escolha é sua, mas Ele mostra. Ninguém pode dizer que não sabia que tinha que andar para a direita ou andar para a esquerda, se você realmente é um homem ou uma mulher de Deus. Então às vezes tem sonhos humanos, que talvez a gente nasceu com eles, mas não é sonho de Deus para a sua vida, porque Deus sonhou coisas muito maiores para você. Talvez o sonho que você tem é um sonho que pode te levar para a destruição, mas Deus sonhou algo para você, para que aumentasse o seu relacionamento com Ele, para que você pudesse ser provado e aprovado aqui nessa vida, para que você possa conseguir morar lá no céu, quando você for tirado de você o sopro de vida. Então tem gente que não consegue. Não, se eu tenho que escolher entre a minha vida cristã ou o meu sonho, eu vou viver o meu sonho. Depois, lá para frente, quando eu viver esse meu sonho, eu vou pensar daí em viver uma vida em Deus. O amanhã pode ser muito tarde. Então, que valor que tem para essa pessoa que ela vira as costas para Deus diante de um sonho? Que fé que ela tem, que Deus tem algo muito melhor para ela diante daquilo que ela sonha, porque o sonho de Deus é muito melhor. Um dia eu sonhei em ser médico, verdade, ser médico mesmo, e meu sonho não foi para frente, meu sonho foi engavetado, porque Deus não tinha isso para mim. Deus não queria que eu tratasse de doente, que fosse doente físico. Não era para me dar um remédio para você, para que você pudesse ter uma vida melhor aqui. Deus não me chamou para isso. Eu tive que pegar esse sonho, tirar e engavetar. Quando o Pedro ficou doente, o Pedro tinha 3 anos de idade, ele quase morreu, de uma pneumonia muito forte. A gente ficou com ele no hospital. Durante o tempo que eu fiquei com ele no hospital, meu sonho de novo veio de ser um médico. Eu fui e comprei todas as apostilas do ângulo, comprei pela internet e comecei, quando Pedro voltou para casa, comecei a estudar loucamente, para que eu pudesse fazer um vestibular e poder passar no vestibular para que eu pudesse ser médico. Mas chegou uma altura que eu entendi que isso era um sonho humano, porque Deus me chamou para cuidar de vidas, de doenças espirituais na vida das pessoas, para mim ser um pastor, não para mim ser um médico. Por mais que isso ardia no meu coração, eu tive que engavetar os sonhos para viver o sonho de Deus. E eu posso falar com você com boca cheia, foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida. Porque talvez eu seria hoje um médico frustrado. Eu seria um médico que talvez estaria cuidando de vidas físicas, mas frustrado dentro de um consultório. Hoje eu tenho a alegria de servir ao Senhor e de levar a palavra dEle. Os sonhos de Deus na sua vida é muito melhor do que os seus sonhos. Tem gente que está trocando, que está vendendo a sua fé cristã, está trocando a sua fé cristã, o seu relacionamento com Deus, por prazeres da carne. Prazeres da carne. Um exemplo da Bíblia, Esaú, que se rendeu por uma sopa de lentilha. O Davi, o rei Davi, se rendeu a Batseba, quando ele olhou lá de cima e viu ela tomando banho, e resolveu se deitar com ela, gerando pecado, foi movendo pecado, a ponto dele ter cometido até um homicídio. Prazeres da carne. Tem gente que tem trocado o seu relacionamento com Deus por prazeres carnais. E muitas vezes o prazer carnal vai durar em você 10 a 15 segundos, e você está trocando uma vida eterna por 10, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 1 hora.
Você está trocando por um simples prazer humano aquilo que Deus está querendo te dar e te entregar na eternidade. Quanta gente fazendo isso. Não, pastor, eu vou levar minha vida dessa maneira aqui, depois eu vou continuar vindo na igreja aqui. Quero ver conseguir continuar vindo na igreja, vivendo uma vida de pecado, irmão. Não vem. Não consegue. Só se ela estiver aqui para poder entregar o seu pecado e começar a viver uma vida em Cristo. Agora, se ela entra e se ela permanece aqui com o desejo de manter o seu pecado, ela vai vir um culto, 2 cultos, 3 cultos, ela vai embora, nunca mais a gente vai ver ela. Se Deus tiver misericórdia com ele, com ela, vai dar chance para ela poder se consertar e voltar. Mas, irmão, o amanhã pode ser muito tarde. Tem gente negociando a sua fé por dinheiro, por riquezas. Por riquezas. Tem gente que dando valor concreto, valor em dinheiro pela conta da sua fé. Estava vendo essa semana, eu liguei a rádio, e no horário que eu estou indo para casa, o pastor Saulo, da Quadrangular, que estava falando, ele contou uma história. Diz que um homem, ele chamou um cara lá, um cristão, um gerente, um dono de um negócio, chamou um funcionário que era cristão. E ele chamou ele e disse assim para ele, ó, seguinte, eu tenho um negócio para te dar, uma promoção, vou dobrar o seu salário. Oh, beleza, glória a Deus. Só que tem um problema. Você vai ter que fazer muita coisa errada e você não vai poder mais dar glória a Deus, não. Porque assim, eu preciso de uma pessoa de confiança, só que você confiar em mim vai quebrar a sua confiança que você tem com Deus. Você topa, não precisa dar resposta agora. Vai, pensa, depois no outro dia você volta. O cara foi, pensou, decidiu. Não, eu vou pegar essa oportunidade. Porque se eu pegar essa oportunidade, eu vou poder melhorar. Olha só, tudo bem que eu vou ter que falar uma mentirinha, fazer uma coisinha errada, mas vai aumentar meu dízimo na igreja. Olha que caba sem vergonha. Vai aumentar meu dízimo na igreja, porque eu vou ganhar mais, vou poder até ajudar mais o pastor. Não, eu vou fazer isso. Eu tenho sonho de tanta coisa, de ter dinheiro, agora ele está pedindo a Deus para aumentar meu salário. É Deus. Deus fazendo ele aumentar o salário, levando ele ao pecado. Olha só que indivíduo. Daí quando ele chegou na reunião do patrão, o patrão chegou e perguntou para ele, você tem sua resposta? Ele falou, eu tenho. Você vai ficar feliz. Qual que é a sua resposta? Eu aceito a promoção. O patrão abaixou a cabeça e falou assim, ó, seguinte, passa no RH que você está despedido. Ele falou, não entendi nada, o senhor me deu uma promoção, o senhor prometeu que ia me dar. Ele falou, não, se você não consegue ser fiel com Deus, se você não dá um valor certo, correto para o Deus que você serve, que tipo de homem que eu vou ter? Você vai me trair por qualquer coisa. Por um pouquinho de dinheiro a mais, você trai o seu Deus, a sua fé. Como é que você vai agora, que eu vou ter você aqui para estar do meu lado? Você não serve para estar perto de mim, não. Não é verdade? E tem quanta gente assim, irmão? Quanta gente? Para pensar, em nome de Jesus. Tem gente que tem virado as costas, não dado valor para a sua fé, porque demora a cumprir a promessa. Tem promessa, Deus confirmou a promessa, só que a promessa não vem. Demora. Tempo de deserto. Então, sei lá, Deus já falou que vai me dar isso, que vai me dar isso, que vai me dar condição, que vai fazer isso na minha vida, que vai mudar a minha história, que vai não sei o que, vai acontecer aquilo. Já foi confirmado, já veio outro homem de Deus, entregou isso também. Eu senti no meu coração que aquilo era verdade, só que já faz 1 ano, faz 2 anos, 3 anos, e as coisas não mudam, minha vida não continua, não desenrola, eu continuo na mesma coisa. Isso acontece, irmão, porque Deus tem um tempo dele certo de agir na nossa vida. Mas o Deus que prometeu, Ele nunca deixa de cumprir. Deus não é homem que se arrepende. Deus não é homem que minta. O que Deus fala é verdade, Ele cumpre. Às vezes a demora da promessa acontecer na nossa vida é porque ainda nós não estamos preparados para receber ela. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente.
Porque Deus quer te abençoar e quer cumprir a promessa na sua vida, mas porque pelo homem e mulher que talvez você é, que eu sou, impossibilita dele poder nos abençoar. A gente atrasa o cumprimento da promessa. Povo no deserto, 40 anos andando no deserto, atrasaram 40 anos, e mesmo assim 2 pessoas só entrou, porque o restante todo, daquela multidão de milhares de pessoas, não conseguiram cumprir com o mínimo que Deus pediu para eles, ser dependente de Deus. Só decepção. Que valor? Tem gente que troca Deus por uma paixão. Quer o personagem mais forte nesse assunto? Sansão, que a gente até falou esses dias atrás ali no Pão Diário. Um homem que apaixonado por uma mulher, que não era a mulher que Deus tinha para a vida dele, mas por conta de uma grande paixão, ele se deixou levar e arrebentou com ele. Você sabe da história. Morreu cego, envergonhado. Com a misericórdia de Deus ainda, ele conseguiu cumprir com um pouquinho do seu propósito, que era matar os filisteus, que ele conseguiu derrubar onde tinha uma festa e ele estava ali. Deus deu para ele por um segundo, por um tempo ali, uma força sobrenatural novamente, e ele derruba aquilo vem a ruína, morre ele, morre um monte de filisteu. Mas o fracasso de Sansão está diretamente relacionado por uma paixão. Ele trocou o seu relacionamento com Deus por conta de uma paixão cega. Tem um monte de gente trocando a sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus por conta de uma paixão. Então a gente tem um monte de coisa, tem uma lista aqui. Não vou me prolongar porque você sabe. Porque esse é um tema que é muito individual e muito particular. Você tem que olhar para dentro de você para você entender se você hoje tem dado o devido valor ou não para aquilo que Deus fez para você na cruz do Calvário. Você tem um preço para Deus tão especial, mas tão especial, que Ele deu o seu único filho por amor a você e amor a mim. Olha o preço que Deus pagou por conta de você. Deu seu próprio filho. Agora, o que nós estamos dispostos para dar em prova desse amor que Ele nos deu? Uma coisa Ele pede: que você seja fiel a Ele. Fidelidade. A única coisa. Que você seja um filho obediente, que deu o valor devido por esse sacrifício, que doeu tanto em Cristo, na hora do seu momento de maior dor pregado naquela cruz, onde Ele se separou do relacionamento com Deus por conta dos nossos pecados, como para o próprio Deus que viu seu filho pregado na cruz. Eu não sei se eu falei aqui, se eu falei no Pão Diário, eu não lembro agora. Mas esses dias agora eu fui num velório. Morreu a mãe da Eliane, esposa do Aldo. E eu cheguei num dia que eu estava assim extremamente nervoso, mas muito nervoso mesmo. Eu estava sem comer nada, não consegui meu trabalho, sem comer nada. Cheguei no velório que eu falei para a Tuca assim: amor, eu estou igual aqueles pavios assim, ó, que está prestes a explodir. Daí a Tuca falou assim para mim: vai lá no carro que eu fiz uma vitamina para você tomar. Vai tomar uma vitamina, fiz para você uma vitamina com frutas, leite, vai lá tomar. Porque você não almoçou, daí você fica assim mesmo. Cheguei para pegar minha vitamina, fui tomar minha vitamina, terminei de tomar, chegou uma mulher. Eu contei isso aqui? Contei no Pão Diário? Daí chegou a mulher falando do filho. Que fazia 4 anos que o filho havia morrido. E ela começou a chorar. Irmão, eu não passei por isso, eu peço a Deus para não passar por isso. Tem uma coisa que eu peço para Deus, é que eu não passe por essa experiência. Eu não quero essa experiência. Eu peço: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero. Você pode me tirar tudo, mas não me permita, em nome do Senhor Jesus, que eu passe por essa experiência. Porque eu peço a Deus que na minha vida seja algo natural, que os meus filhos me enterrem.
Mas eu vi a dor daquela mãe tremenda, aquela mulher chorando que não tinha nada na vida. Não tinha nada que pudesse consolar o coração daquela mãe pela perca de um filho que já tinha acontecido há 4 anos já. 4 anos já tinha se passado. Daí eu fiquei pensando como que é o amor de Deus para conosco, que nem pensou 2 vezes, e Ele fez um plano de salvação, onde que nesse plano estava, alguém ia ter que pagar o preço pelo pecado nosso. Nós fizemos uma conta que nós não conseguimos pagar essa conta. E porque a gente não consegue pagar essa conta, Ele falou, precisa ser alguém morrer no lugar. Porque se essa conta não for paga, a humanidade inteira, eu e você, a gente está fadado a estar no inferno. Ia ser o fracasso da criação de Deus. E Deus amou a gente tanto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo aqui é porque Deus amou o Davi, porque Deus amou o François, porque Deus amou o Dirceu, porque Deus amou o Marcinho, de tal maneira que deu seu único filho, aquilo que era de mais precioso para Ele. Olha o tamanho do valor que você tem para Deus. Ele deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Daí qual é o nosso valor que nós vamos estar dando a Deus diante desse sacrifício? Trocamos por prazeres, por sonhos, por dinheiro, por demora de se cumprir a promessa, por uma paixão, e vai. Queria levar você nessa noite para você olhar para dentro de você e você pensasse um pouquinho, irmão. Queria que em nome de Jesus, de verdade, que você pudesse deixar e parar de brincar de ser crente. Em nome de Jesus. Eu não quero mais brincar de ser crente. Eu quero ser como esses homens aqui. Eu quero ser como esses homens que tamanha presença de Deus era na vida deles, que eles estavam dispostos a dar sua própria vida por amor a Ele. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Falando assim, ó, não tenho nada, você pode pegar, eu não tenho nada que possa ter valor para que eu possa ofender o meu Deus. Não tem nada que você pode me dar que possa ser maior do que o tamanho do meu Deus, o tamanho do que Ele representa para mim. Nem a minha própria vida. Nem a minha própria vida. Eu estou disposto a dar minha vida por Ele. Por Ele. Esses dias agora no Pão Diário a gente falou de Mateus capítulo 24. Que fala sobre os finais dos tempos. Que fala da volta de Jesus. Irmão, eu fico triste. Era para estar feliz. Quem lê aquele texto lá, para aqueles que realmente têm Jesus no coração, por mais que vai passar por provas, provações, por lutas, a gente tem que encher o nosso coração de alegria, porque é a promessa que é comum para todos nós. Tem promessa de Deus na minha vida que é diferente da promessa de Deus na sua vida. Mas tem uma promessa que é todo mundo, ela é participante juntos. A família, nossa família, estamos juntos participantes dessa promessa, que é a volta de Jesus. Só que meu coração se enche de tristeza, sabe por quê? Porque eu vejo gente que talvez, meu irmão, eu vou estar com ela aqui, mas eu não vou estar com ela lá, na eternidade. Que a trombeta vai soar, a gente vai subir, e tem gente que o último momento que eu vou ver ela, vai ser o tempo que ela está aqui, porque, irmão, faço da palavra do apóstolo Paulo as minhas palavras. Se for necessário eu dar a minha vida por Jesus, hoje posso falar com a boca cheia, eu estou preparado para morrer. Porque Ele é tudo para mim. Não tem valor neste mundo que possa ser maior do que o amor dele, que eu tenho por Ele. Só que eu vejo gente que está negociando por nada, irmão. Por pouca coisa. Por pouquíssima coisa. Tem negociado a sua fé. E vai chegar um dia, a trombeta vai soar. E aqueles que vão ouvir a trombeta é aqueles que realmente conseguiram permanecer e que deram devido valor ao sacrifício de Jesus na cruz. Será que quando a trombeta soar, vai ser chamado o seu nome? Como é que você está hoje com Deus? Que valor que você tem dado a Ele? Pensar. E eu queria orar com você. Amém? Queria que você ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus.
Glória a Deus. A gente tem mais um homem que está aqui também, que também não negociou a sua fé por nada, foi Jó. Jó, talvez de todos esses homens, foi o que passou por mais provação. Porque ele não perdeu a sua própria vida, porque talvez se entregar a sua própria vida, resolveu o problema, porque você vai para a eternidade. Agora, ninguém queria vida, tirar a vida de Jó. O que estava em negociação era todas as coisas que ele tinha, inclusive a sua família. Olha o preço que esse homem pagou. Mas em nenhum momento ele se levantou para murmurar, para acusar Deus. Pelo contrário, é dele essa frase: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele era um homem que conseguiu, que tamanho valor tinha para ele o seu relacionamento com Deus, que não tinha importância. Ele estava com chagas, ele estava com feridas. A Bíblia diz que ele pegava um pedaço de telha para se coçar, tamanha da enfermidade que estava sobre o seu corpo. Tenho certeza, irmão, que esse texto, esse versículo que diz que a morte para o cristão é lucro, aquilo para Jó era o maior lucro que ele poderia ter, ele morrer, porque ele estava pronto para morrer. Mas ele estava ali. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, irmão, em nome de Jesus, como que você tem vivido? Como é que você tem feito? Como é que está o valor que você tem dado não para uma instituição? Tem gente valorizando a instituição religiosa. Esquece, irmão. Tem gente valorizando a placa da igreja. Esquece, irmão. A trombeta vai soar e essa placa vai ficar. Tem gente valorizando a religião e esquecendo do dono da religião. E Deus vem hoje com essa palavra que nos últimos minutos Deus me deu, porque eu precisava ouvir ela. E em nome de Jesus eu saio daqui fortalecido, com a minha fé inegociável, porque Deus foi tudo na minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. Você sabe de onde que Deus te tirou. E que em nome de Jesus, que essas coisas, que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa falar como o apóstolo Paulo falou, que nada, sendo material, nada que é espiritual, nada que o homem possa dar algum tipo de valor é suficiente para separar ele da presença do Senhor. Nem a morte, nem nada era suficiente, porque ele sabia em quem ele acreditava, porque ele sabia do valor que tinha a sua fé. Em nome de Jesus, que você possa sair daqui dessa noite sabendo quanto vale a sua fé. Você entrou aqui valendo nada, pouquíssimo. Em nome de Jesus, não saia como você entrou, que você possa dar o devido valor da sua fé aqui nessa noite, irmão. Que você possa chegar na tua casa, que você possa chegar na presença do Senhor no íntimo, no momento que você estiver deitado na sua cama, e que você possa falar com Deus, e que você possa pedir perdão para Ele, porque talvez você não tenha valorizado, porque talvez pequenas coisas tenham sido suficiente para abalar a sua fé. Pequenas coisas é suficiente para você murmurar. Pequenas coisas é suficiente para você começar a nem ter vontade mais de estar na igreja, de estar na presença de Deus. Pequenas coisas têm sido suficiente para que você nem tenha vontade mais de orar, de fechar seus olhos e falar com Deus. E é uma coisa que eu não entendo na vida de muitos cristãos. Nos momentos mais difíceis é a hora que você tem mais que orar, irmão. E às vezes nos momentos mais difíceis é a hora que nós abandonamos. Porque o valor da nossa fé é uma troca, uma barganha com Deus. Deus, o Senhor me dá tudo que eu te dou, daí o que você merece. Você não me dá nada, você não tem aquilo que você merece, então você não é nada para mim. Barganha. Mas nosso Deus, Ele deu, Ele não deu, Ele deu, Ele tirou. Ele não aconteceu aquilo que você queria, irmão. Você está passando por um momento de prova, é bíblico, está lá na palavra de Deus. Se prepara, porque vai vir mais luta ainda. Mas, irmão, em nome de Jesus, vamos permanecer firme, dando valor devido à nossa fé, porque nós somos temporais neste mundo. Você
um dia não vai estar mais aqui, se a trombeta não soar no tempo de vida sua, um dia nós vamos se encontrar com Jesus. Jesus está voltando todos os dias para pessoas. Vai no hospital, você vai ver isso. Todo dia tem gente indo, tem todo dia gente morrendo, padecendo. Alguns indo para um lugar onde o Senhor separou, como aquele ladrão que estava do lado de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E muitos indo para o inferno, porque não souberam dar o devido valor à sua fé. Queria que você saísse daqui pensando nisso. Quero orar com você nessa noite. Não vou te chamar para vir aqui, até porque eu creio, irmão, que numa palavra como essa, eu sou o primeiro a estar aqui, você teria que estar todo mundo aqui. Então para que se está todo mundo já aí? Então nós vamos orar no nosso lugar. Mas eu queria que você pensasse agora, em nome de Jesus, e que você tivesse esses minutinhos que faltam para terminar esse culto, para que você possa avaliar o tamanho da sua fé e o valor que você tem dado ao sacrifício de Jesus na cruz. Qual o valor que você tem dado? Pai, nós estamos diante do Senhor agora. Desde a hora que nós chegamos aqui, isso aqui era um salão vazio, sem valor nenhum. Nada que tem aqui tem valor pequeno. Mas quando nós entramos aqui e nós nos reunimos com o objetivo de te louvar, te engrandecer, te exaltar, isso aqui gerou um valor em tudo isso aqui que não tem preço no mundo. Porque de um salão de 4 paredes virou um templo do Senhor, casa do Senhor, onde nós podemos sentir a presença viva de um Deus vivo que está presente neste lugar. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te engrandeço, porque é uma palavra que não é muito bom de se ouvir, porque nos confronta. Mas eu não consigo olhar para a palavra, Senhor, eu não consigo olhar para a Bíblia e não ver alguma coisa que possa me confrontar, porque o desejo da minha carne é um e o desejo da tua palavra é outro. A gente vive em constante guerra, Senhor, tu sabes, ó Pai, porque a gente quer viver a vida conforme o mundo dita, mas o que dita a sua palavra é outro mundo, é outra realidade. É irracional para as pessoas que não te conhecem. Conflito. Mas eu te louvo, ó Pai, porque através dos conflitos, através de uma palavra de exortação como essa, o Senhor trabalha no nosso coração, o Senhor muda a nossa maneira de pensar, o Senhor aumenta a nossa fé, faz a gente refletir, faz a gente pensar, olhar para dentro de nós mesmos e ver o quanto que nós precisamos mudar. O quanto que nós precisamos mudar, não dá mais para continuar como está. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar agora, Espírito Santo de Deus. A tua palavra diz que é o Espírito Santo que convence. E agora, Espírito Santo, eu sou incapaz. Eu poderia abrir a cabeça de cada um, tentar colocar a palavra lá dentro, mesmo assim seria insuficiente. Mas o Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade de agir nas nossas vidas nessa noite. Quem convence é o Senhor. E agora, Pai, é meu pedido, que o Senhor possa estar batendo ao coração dessas pessoas que aqui estão, que estão nos vendo. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trabalhando nessas vidas de forma tal que possa estar mudando os valores que elas têm dado ao verdadeiro sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa maneira de pensar, assim como disse o apóstolo Paulo, que nós possamos passar por um processo de renovação de mente, transformação de mente, que nós possamos nascer de novo, como o seu Filho Jesus nos ensinou na sua palavra, que nós possamos mudar a nossa vida, que nossa vida possa ter um marco entre velha vida, de engano, de tristeza, de prazeres momentâneos, para um tempo novo, onde apesar das dificuldades e lutas que nós enfrentamos, nós somos felizes e temos a paz, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nem um minuto o Senhor nos desampara, todo instante o Senhor está com a gente. Ó Pai, eu te louvo por essa noite, eu te louvo por essa palavra, e que em nome de Jesus, o maior de todos os milagres descrito na sua palavra, Senhor,
Que não é um cego ver, um paralítico andar, alguém ser curado de uma lepra ou de um câncer, mas é quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa reconhece o devido valor da sua fé. Pai, em nome de Jesus, fala ao coração de cada um, que esse culto possa terminar agora aqui, mas que ele possa perpetuar nas nossas vidas até o dia que o Senhor vai voltar, e que o Senhor possa nos incomodar, Senhor, para que nós possamos dar o devido valor àquilo do propósito do qual nós estamos aqui, que é servir ao Senhor, que é estar contigo. Pai, obrigado por tudo, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz, obrigado pelo sangue derramado de Jesus naquela cruz, porque através daquele sangue nós podemos hoje dizer, com toda a propriedade, com toda certeza, que através dele, um dia, nós vamos poder estar vendo o Senhor face a face. Não apenas sentir o Senhor espiritualmente, poder sentir o Senhor no nosso coração, porque isso nós passamos, nós sentimos, mas a gente vai poder ver o Senhor face a face. Obrigado por tudo, cuida de nós agora, leva teu povo agora debaixo do teu cuidado, cuida de cada um, Senhor, e que o Senhor possa incomodar cada vida, para que possam, em nome de Jesus, dar o devido valor à sua fé. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.